Olá, uma boa noite a todos. Que o Todo-Poderoso Espírito Santo te abençoe muito, muito mesmo. O meu desejo, o meu sonho, meu objetivo é que cada um de vocês tenha no coração um desejo sincero de realmente fazer do Espírito Santo a maior prioridade da sua vida. Jesus deixou várias profecias importantes para nos preparar para a volta dele. E o derramamento da chuva serôdia, que é a manifestação final do Espírito Santo, é de longe a mais importante de todas as profecias antes da volta de Jesus. Ter o Espírito Santo no coração é de longe a mais importante das condições para nos prepararmos para a volta de Cristo. Até porque ele, o Espírito Santo, é o responsável para nos preparar para a volta de Cristo. Então eu espero que você não apenas ouça, que você participe dos cultos, mas tome uma decisão. A decisão de fazer do Todo-Poderoso Espírito Santo um guia, o seu Senhor, o seu Deus e a pessoa que vai colocar a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo no seu coração, porque essa é a obra dele. E para começarmos a nossa semana especial sobre o Espírito Santo, de louvor ao Espírito Santo, nós iremos aprender hoje o mais importante fundamento, ou não diria o mais importante fundamento, mas o fundamento da fé sobre o Espírito Santo. O tema da nossa mensagem vai ser a divindade do Espírito Santo. Eu vou colocar aqui o slide que a gente vai usar durante a mensagem para facilitar você ter acesso às passagens bíblicas, né? Então, esse, na verdade, é o tema da mensagem de hoje. O Espírito Santo, ele é Deus. Em toda a Bíblia Sagrada, podemos ver claramente que o Espírito Santo é o próprio Deus. Isso podemos deduzir dos atributos ou das qualidades que a Bíblia confere a ele. Todos esses atributos, sem exceção, são as do próprio Deus. O que eu quero dizer com isso? Existem alguns atributos que a Bíblia coloca ao Pai e a Jesus. E da mesma forma, ou igualmente, colocam também ao Espírito Santo. Na prática, isso quer dizer que a Bíblia iguala em autoridade, poder e divindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há entre os três hierarquia. Eles possuem igualmente a mesma autoridade. Em suma, podemos resumir tudo que a gente vai aprender. O Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo igualmente. São três pessoas divinas, unidas pela divindade, nosso Deus, a Santíssima Trindade. Mas vamos lá, né? Na prática, vocês vão ver aqui várias citações. Eu tive que resumir porque nós não teríamos tempo de colocar todas hoje. Mas nós vamos ter, pela graça de Deus, tempo para isso, né? Mas o primeiro atributo que nós iremos estudar é a eternidade. O Espírito Santo, ele é eterno. E vale aqui uma observação: quando você vê na Bíblia a descrição de que Deus é eterno, não é eterno no sentido de, vou dar um exemplo, vou criar aqui um exemplo. Vamos supor que esse pincelzinho aqui, que eu uso para limpar o computador, a mesa aqui, está aqui, esse pincel. Vamos supor que ele foi criado agora e eu digo para você, ó, esse pincel vai durar para sempre, ele vai ser eterno. Exemplo. É fácil a gente entender. Por quê? Alguém criou esse pincel com um material tão resistente que ele não se desgasta. Então, ele vai durar para sempre. Como dizem dos diamantes, né, são eternos. Claro que é uma forma de expressão, mas é só um exemplo que eu estou dando. Podemos deduzir a eternidade assim? Claro, porque é algo que vai durar para sempre. Só que quando nós falamos de Deus, a divindade, quando a Bíblia diz que Deus é eterno, não é eterno no sentido como eu dei o exemplo agora. Foi criado hoje e vai durar para sempre. É eterno no sentido de sempre existiu. Não está limitado ao tempo. Na verdade, ele criou o tempo. Ele criou a eternidade. A Bíblia diz que Deus, na pessoa de Cristo, é o Pai da eternidade. Então, Deus criou a eternidade.
Então, quando você ouvir na Bíblia a descrição de que Deus é eterno, é nesse sentido, no sentido de que ele sempre existiu, antes do tempo, durante o tempo, após o tempo, enfim, ele está acima de tudo, inclusive da existência, inclusive do tempo, tá bom? Então, aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, no versículo 14, eu peço que você abra a sua Bíblia. Eu sei que o texto está aí na tela para você ver, mas abra a Bíblia, existe poder quando a Bíblia é aberta. Hebreus, capítulo 9, verso 14, diz o seguinte: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então perceba, a Bíblia diz que o Espírito Santo é eterno. Nesse sentido que eu falei. Até porque a Bíblia não chama nada mais de eterno, a não ser o próprio Deus. Com relação ao ser humano, mas pastor, quando Jesus voltar, não seremos eternos? Sim, mas a partir do momento em que Jesus estabelecer novamente essa eternidade em nós, seremos imortais. A partir do momento em que Jesus voltar. Mas essa imortalidade ela é condicionada a Deus nos conceder isso, porque ele é fonte de vida, ele é vida. Tá bom? Outro atributo é esse que você está vendo na tela. Ele é todo poderoso. Por que eu coloquei essa passagem aqui? Porque muitas pessoas que não acreditam na divindade do Espírito Santo falam que ele é uma energia, uma espécie de força que age a partir do Pai para salvar o ser humano, ajudar ou abençoar o ser humano. E isso não é verdade. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. Ele é Deus. Na verdade, ele exerce essa força. Ele exerce o poder que ele tem. Miqueias, capítulo 3. O livro de Miqueias, ele fica no final do Antigo Testamento. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Miqueias, no capítulo 3, versículo 8. A Bíblia diz o seguinte: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito Santo, do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então perceba aqui que a Bíblia está dizendo, o profeta Miqueias está falando, que ele não está cheio do poder o Espírito Santo. Ele não descreve o Espírito Santo como sendo um poder, uma força. Ele descreve o Espírito Santo como aquele que exerce esse poder. O poder que Miqueias recebeu para pregar, realizar o seu ministério de profeta, veio do Espírito Santo. O dom de profecia é um dos dons que o Espírito Santo concede. O dom de pregar, o dom de exortar, qualquer dom vem do Espírito Santo. Se ele fosse uma força, uma simples energia que influencia as pessoas porque o Pai quis assim, ele não teria esse tipo de descrição. A Bíblia colocaria ele como sendo um poder, mas no caso aqui, ele é quem exerce esse poder, tá? Outra coisa muito importante é a onipresença. E isso aqui é, de uma forma clara, é uma das comprovações mais importantes na Bíblia sobre a divindade dele, porque somente Deus pode ser onipresente. O que é onipresente? Está em todo lugar ao mesmo tempo. Salmo 139, verso 7. O Salmo 139, geralmente a gente lê esse texto e não presta atenção em alguns detalhes importantes dele. O que é comum, né? Isso aí não é demérito. Mas o Salmo 139 é um desses textos que os detalhes falam muito. E geralmente nós não prestamos atenção, né? Nesse caso aqui, o Salmo 139 fala da onisciência e da onipotência de Deus. E é um salmo muito lindo, ele é bonito demais da conta. E aqui no verso 7, ele fala assim: aliás, para facilitar a compreensão, para você entender o quanto isso é bonito, vamos ler a partir do verso 1, falando sobre a onisciência dele e a onipotência, né? E claro, obviamente, a onipresença. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Então perceba, antes de Davi falar, Deus já sabe o que ele vai falar.
Ele já sabe o pensamento que está na cabeça de Davi. O nome disso é onisciência. Sabe tudo, conhece tudo, tem conhecimento de tudo, sabe tudo que está acontecendo na cabeça de todas as pessoas, sabe tudo que está acontecendo simultaneamente em todo esse universo. Então, perceba que a Bíblia está dizendo que Deus tem esse poder de onisciência e onipresença, né? Só que olha o que diz o verso 7. A Bíblia dá nome a essa pessoa que exerce a onisciência, a onipresença e, obviamente, a onipotência. Lê aí o verso 7 do capítulo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não importa onde você vai, o Espírito Santo está lá. Sabe o nome disso? Onipresença. O Espírito Santo consegue estar em todos os lugares. Por exemplo, ele está aí agora do seu lado. Enquanto eu estou simultaneamente nesse exato momento em Belo Horizonte, ele também está aqui comigo. Ele está com nossos irmãos lá no Japão, com nossos irmãos lá na Ucrânia, com nossos irmãos na Austrália, com nossos irmãos na Argentina, com nossos irmãos na China, com todas as pessoas. Ele está em todos os lugares deste universo, em todas as galáxias, em todas as nebulosas, em todos os planetas, em todos os sistemas solares. E o que a gente conclui com isso, com relação ao Espírito Santo? Se ele é onipresente, ele exerce essa onisciência que está do verso 1 ao verso 4 que a gente leu, é porque ele é Deus. Olha o quarto atributo. Ele sabe tudo, ele é onisciente. Lembrando que somente Deus exerce onipresença e onisciência. Nenhum anjo, nenhuma criatura, nenhum ser, por mais poderoso que ele seja, consegue isso. Tá? Mas olha aí 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Abra sua Bíblia. Estou abrindo aqui também. Repito, eu sei que o texto está aí na tela, mas existe poder quando a gente abre a Bíblia. Abre a palavra de Deus aí. 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 2, verso 10, a Bíblia diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Eu não sei se você entendeu a profundidade dessas palavras, mas a primeira informação aqui é que ele conhece todas as coisas. Ele tem acesso a todo o conhecimento, ele sabe tudo. O nome disso, onisciência. Agora, o detalhe que chama atenção aqui é que ele sabe o que o Pai pensa. Ele consegue ler a mente do Pai e, obviamente, de Jesus Cristo. Porque se você conseguir ler a mente de um outro ser humano, já é um feito extraordinário, você imagina ler a mente de Deus. E o Espírito Santo faz isso, ele consegue isso. Por quê? Porque ele também é Deus. Ele possui a divindade junto com o Pai e junto com Jesus Cristo. Outro atributo está no livro de Atos. Ele é chamado de Deus. A Bíblia diz abertamente que o Espírito Santo é Deus. Antes aí a gente viu na sequência, só para resumir, a gente viu que ele é todo-poderoso, onipotente, ele é onipresente e é onisciente. Se ele possui essas três características, o Espírito Santo, onipotência, onipresença e onisciência, obviamente ele é Deus. O quinto atributo, como eu disse, a própria Bíblia chama ele claramente de Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Eu também estou abrindo aqui na minha Bíblia. Atos, capítulo 5. Livro de Atos. Desculpa. Livro de Atos. Ele é o quinto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem o livro de Atos. O quinto livro do Novo Testamento. Atos, capítulo 5, verso 3 e 4. A Bíblia diz: então disse Pedro, Ananias, por que se encheu Satanás teu coração? Não, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então Pedro está repreendendo Ananias porque ele mentiu ao Espírito Santo. Não precisa nem explicar, é uma descrição óbvia. Ananias fez algo errado e mentiu.
E essa mentira foi ofensiva ao Espírito Santo. Verso 3, né? Reservando parte do valor do campo, o 4 agora. Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Você entendeu aqui a relação? Primeiro, Pedro fala, você mentiu ao Espírito Santo, Ananias. E depois ele dá uma ênfase sobre a importância da pessoa divina do Espírito. Ananias, você mentiu para o próprio Deus, você mentiu para Deus. Pedro está abertamente chamando o Espírito Santo de Deus. Se não fosse assim, se o Espírito Santo de fato não fosse Deus, ele jamais faria essa correlação das duas descrições. Primeiro ele disse que mentiu ao Espírito, e depois ele disse que aquela pessoa para quem ele mentiu é Deus. A ofensa da mentira foi diretamente contra o Espírito Santo, e no final do relato diz que aquele Espírito maravilhoso que foi ofendido pela mentira é Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 3, pouca coisa para frente, você tem Atos, depois livro de Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios. 3 livros depois aí, para facilitar você encontrar, tá? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Perdão, 18. Versículo, capítulo 3, verso 18. A Bíblia diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui a Bíblia está chamando o Espírito Santo de Senhor. E aqui, Senhor, não é aquele pronome de tratamento que a gente usa para o pai, para o avô, para o tio, para pessoas mais velhas, para autoridades, né? Um pronome de respeito. Por exemplo, pai, o Senhor foi lá na feira. Nesse caso, o pronome de tratamento Senhor é a forma como você vai tratar seu pai ou pessoas mais velhas, né? Uma questão de respeito. A palavra Senhor aqui, ela significa, ela é uma das formas, ou aliás, é um dos nomes que a Bíblia dá para Deus. Por exemplo, Jesus Cristo é chamado de Senhor. O Pai é chamado de Senhor. A palavra Senhor aqui vem da tradução Kyrios, em grego, que é um dos nomes próprios. É uma palavra que descreve a autoridade de Deus de governar. Se ele exerce a autoridade do governo, é porque ele é Deus. Somente Deus pode fazer isso. Entende? Então, a Bíblia está chamando o Espírito Santo de Senhor. E a forma da palavra Senhor, como aparece aqui em 2 Coríntios, com S maiúsculo, só é aplicada a Deus e a mais ninguém. Se o Espírito Santo não fosse Deus, ele não receberia o nome de Senhor, não seria tratado como o Senhor, tá bom? O próximo atributo está em Gênesis, capítulo 1, verso 2. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis está fácil, é o primeiro livro da Bíblia, né? Então, capítulo 1, verso 2 de Gênesis. A Bíblia diz: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo, no momento da criação, ao lado do Pai e de Jesus Cristo, realizava também uma parte importante sobre a criação. Porque a Bíblia deixa claro aqui que cada um dos membros da divindade, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, cada um realizou uma parte. E sempre trabalharam juntos. Sempre. Existem momentos pontuais na Bíblia, momentos importantes para a história da humanidade, em que os três estavam ali juntos, se manifestando juntos. Aqui na criação, um exemplo disso. Quando Deus foi confundir a língua dos homens em Babel, a Torre de Babel, também. O que você vê lá em Gênesis, Deus falando assim: desçamos e confundamos a língua dos homens. Você vê que eles estão conversando entre si. Outro momento importantíssimo, que eu posso usar como exemplo da manifestação conjunta dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é no batismo de Jesus. Quando Jesus estava na água,
Assim que ele saiu, né, da água, depois de ser mergulhado por João Batista, Deus o Pai no céu se manifesta. Todo mundo ouviu a voz de Deus o Pai, imagina o privilégio. E o Pai falava: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E nesse exato momento o Espírito Santo desce como pomba. Então perceba, os três estavam ali juntos no momento do batismo. Então eu estou dizendo isso só para abalizar e servir também como exemplo do que eu citei agora há pouco. Em momentos muito importantes e pontuais, os três são apresentados agindo juntos. Aliás, toda obra de salvação, de criação, tudo que diz respeito a bem-estar das criaturas e dos filhos de Deus é uma obra conjunta dos três. Eles sempre agiram unidos, juntos, tá bom? E no caso específico da criação também. Perceba que eu destaquei a palavra pairava, coloquei ela aqui de uma forma vermelha, avermelhada e sublinhada. Por quê? A palavra pairava, ela tem um significado muito mais profundo do que a gente imagina. Muito mais. Antes de eu explicar, abra sua Bíblia em Jó, capítulo 33. O livro de Jó é antes do livro de Salmos. Você acha mais ou menos no meio da Bíblia ali o livro de Salmos, pois o livro de Jó vem antes, capítulo 33, versículo 4. Nós estamos no sexto atributo, onde apresenta o Espírito Santo como Criador. E olha o que a Bíblia diz sobre ele, o Espírito Santo. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então perceba aqui que Eliú, que é o responsável por essas palavras, aqui em Jó, ele reconhece o Espírito Santo como Criador. Ele sabia que ele existia, que o ser humano existe, por uma obra divina, por um ato de graça e misericórdia de Deus. A nossa vida é um dom de Deus. E no caso específico aqui, ele reconhece o Espírito Santo como aquele que o criou. Ele diz claramente: o Espírito me fez. Nós somos nós somos criados pelo Espírito Santo, né? Então, para dar mais suporte ao que eu estou dizendo, né, a Bíblia apresenta aqui o Espírito Santo como criador. Então, voltando ao pairava, a palavra pairava, você pode ver no slide, eu até coloquei aqui essas letrinhas diferentes aqui, que é o hebraico, está em hebraico. O Antigo Testamento, Gênesis, foi escrito nesse idioma, o hebraico. E a palavra pairava aparece lá na criação, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 2, relatando a criação dessa forma como você está vendo aqui, ó. Como é que se pronuncia isso? Meraheft. Peço até para você repetir aí, à medida que eu for falando. Meraheft. Repete aí. Meraheft. Está aqui em vermelho, né? Meraheft. Que significa se mover, remexer, revirar, sacudir, tremer. Perceba que todas essas traduções, existem algumas outras, elas dão uma noção de ação. Por que eu estou dizendo isso? Porque em português, a palavra pairava pode ter um significado mais passivo. Como assim? Vou dar um exemplo. Quando um gavião, é uma cena até bonita, né? Quem cria galinha é um desespero, mas é uma cena bonita. Quando o gavião, ele vê o pintinho, por exemplo, lá embaixo, ele consegue aproveitar as correntes de ar e consegue ficar paradinho no ar. Depois que ele vê a caça dele lá embaixo, ele dá o bote. Podemos colocar pairava dessa forma? Sim, porque a língua portuguesa nos dá essa definição também. Um helicóptero ele está voando, ele consegue ficar parado, pairando. A hélice consegue fazer isso, né? Alguns aviões, alguns caças já têm a tecnologia também de ficar parado assim, né, no ar. Pairava pode ser isso? É claro que sim. É claro que sim. Repito, a língua portuguesa também nos dá essa possibilidade. Mas um caso mais específico dessa passagem, a palavra pairava não não nos dá esse significado de igual o gavião, igual o helicóptero, como eu falei, ficar parado ali. A palavra pairava nos dá uma noção de que ele estava ali ativamente realizando a sua parte da criação sobre as águas. Então, de uma certa forma, de uma certa forma não, então nós podemos concluir sim, que tudo que diz respeito à água nesse planeta foi criação direta, ou teve uma ação direta do Espírito Santo. Os mares, os rios, as lagoas,
as fontes de águas, o vapor que regava a terra, porque não chovia, não existia chuva, não precisava de chuva. Tudo isso, as nuvens, tudo isso foi criação direta do Espírito Santo. Essa foi uma das partes que ele realizou, né? Junto com o Pai e junto com Jesus na criação. Outro atributo é que ele possui um trono. E muita gente não sabe disso, que a Bíblia fala que o Espírito Santo tem um trono. Abra sua Bíblia em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1, 8 e 9. Isaías, capítulo 6, verso 1, 8 e 9. A Bíblia diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então aqui Isaías descreve uma visão que ele teve, o privilégio de ter visto o próprio Senhor, Deus, assentado sobre um trono. Simples, a descrição é essa. Aí no verso 8, essa pessoa que está sentada no trono, essa pessoa divina, começa a falar com Isaías. Olha aí o verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, o mesmo que está sentado no trono, é a mesma pessoa, que dizia: A quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus começa a falar com Isaías. Deus leva Isaías até o santuário, onde ele está agora, o Pai e Jesus Cristo estão, e ele começa a falar com Isaías. Isaías, eu vou enviar quem? Quem há de ir por nós? E perceba aqui que tem uma diferença na forma de Deus tratar com Isaías, diferença na forma de Deus falar. Primeiro ele fala no singular, a quem eu enviarei, porque é uma pessoa que está falando, né? Até o momento a Bíblia não diz se é o Pai, se é o Filho ou o Espírito Santo. Só diz que Deus, o Senhor, falou isso com Isaías. Isaías, eu vou enviar quem? Só que depois ele diz assim: quem há de ir por nós? Nós quem? É uma referência à Trindade. Existe outra passagem na Bíblia que Deus usa essa mesma fórmula, onde Deus envia seus filhos, assim como enviou aqui Isaías, a realizar uma missão, a missão de pregar, a missão de fazer algo por ele, que é Mateus 28. Jesus diz: Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os discípulos iriam ao mundo em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O nós. Então, aqui em Isaías, como diz quem há de ir por nós, é uma referência aos três. Uma vez eu encontrei um rapaz que não acredita na divindade do Espírito Santo e falou assim: mas ele estava falando aqui em nome dos anjos. Esse argumento, ele é muito fraquinho. Sabe por quê? A palavra anjo, traduzida para o português, do hebraico para o português, significa mensageiro. Então, o anjo não tem autoridade de enviar mensageiros, porque ele também é um. Não faz sentido. Lembra quando João, lá no Apocalipse, tentou, empolgado pela visão, ele se ajoelhou para adorar Gabriel. Gabriel não aceitou, porque a adoração deve ser feita a Deus. Ele falou assim: João, não faça isso. Eu sou conservo seu. O que ele quis dizer com isso? Que ele também, assim como João, é uma criatura e é também um enviado de Deus. Então, dizer que Deus disse isso em nome de nós, em nome dos anjos, não faz sentido. Deus está falando aqui sobre a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a autoridade que os três têm de enviar seus filhos, tá bom? Aí vem o versículo 9, a continuação da conversa de Deus com Isaías. Então dizia ele: Vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então, no verso 8 e 9, aliás, no verso 9 e no verso 10, nós temos aqui o conteúdo da mensagem que Isaías deveria levar, no caso aqui, para o povo de Israel. Só que, repito, a Bíblia não fala qual dos três conversou aqui com Isaías. Só diz
que o Senhor, que estava sentado no trono, chamou Isaías e deu essa missão para ele. Ponto. Só que lá em Atos dos Apóstolos, volta lá em Atos. Lembrando que Atos dos Apóstolos é o 5º livro do Novo Testamento. Para facilitar, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí vem Atos, tá? Capítulo 28. Você vai ver que Paulo aqui, sem ter noção, estava sendo usado pelo Espírito Santo para nos revelar uma verdade maravilhosa. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 25 e 26. A passagem está aí na tela para você ver. Atos 28, verso 25 e 26. A Bíblia diz: e havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo, Paulo, essas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Entendeu? Paulo está citando as mesmas palavras que foram faladas para o profeta Isaías. Ele diz claramente, bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías. Aonde é que a gente viu essas palavras sendo ditas? Na leitura que fizemos de Isaías 6. Lá Isaías diz claramente, eu vi o Senhor assentado sobre o trono. E no verso 8, 9 e 10, esse Senhor, sentado no trono, conversa com Isaías e diz essas palavras que agora Paulo está explicando para nós, que foram ditas pelo Espírito Santo. O que nós concluímos com isso? Isaías viu quem sentado no trono? Exatamente, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo possui sim um trono. Afinal de contas, ele é Deus. 2 Coríntios, você está em Romanos? Depois de Romanos, 1 Coríntios, depois 2 Coríntios. 2 livros aí para frente. Capítulo 3. A Bíblia chama o Espírito Santo de Senhor. A gente viu isso logo atrás, né? Só que vai ver outra passagem que fala sobre isso. Normalmente, quando você vê Deus repetindo a mesma coisa na Bíblia, ou no mesmo livro, ou no mesmo capítulo, ou no mesmo contexto, é porque aquela mensagem tem relevância. Então, nós estamos vendo de novo a Bíblia chamando o Espírito Santo de Senhor. Verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Então, a Bíblia está chamando abertamente, claramente, o Espírito Santo de Senhor. A palavra Senhor, repito, é um dos nomes que a Bíblia aplica a Deus. Esse nome Senhor denota autoridade. A autoridade de alguém que é rei, que governa, que comanda, que está acima de tudo e de todos. E a palavra Senhor, ela só é usada para Deus. Ponto final. Da forma como está aí com S maiúsculo, somente para Deus. E se a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo é o Senhor, concluímos que ele é Deus. Chegando na parte final da mensagem, eu trouxe aqui também algumas declarações do espírito de profecia. Por exemplo, no livro Evangelismo, na página 615, a Ellen White fala assim, o Consolador que Cristo prometeu enviar depois de ascender ao céu é o Espírito Santo em toda a plenitude da divindade, tornando manifesto o poder da graça divina a todos quantos recebem e creem em Cristo como um Salvador pessoal. Então perceba que ela diz abertamente, claramente, que o Consolador, que Jesus prometeu, nem eu vos enviarei o Consolador, João 14, verso 16, é o Espírito Santo em toda a plenitude da divindade. Se ele é uma energia, se ele fosse uma energia, ele não teria condição de ser descrito como alguém que tem toda a plenitude da divindade. Ele não é Deus pelas metades. Ele não é Deus em porcentagens menores, um semideus ou uma energia que procede de Deus, ou uma energia divina, um quase Deus. Ele é Deus por completo, com onipotência, onipresença e onisciência. E ela continua. Há 3 pessoas vivas pertencentes à Trindade Celeste.
em nome desses três grandes poderes, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os que recebem a Cristo por fé viva são batizados, e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Outra passagem do mesmo livro Evangelismo, página 616. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo é tanto uma pessoa como o próprio Deus. Está andando por esses terrenos. E ela conclui sobre o Espírito Santo. Deve ser também uma pessoa divina. Do contrário, não poderia perscrutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. A gente leu essa passagem, né, na Bíblia, onde o Espírito Santo lê, 1 Coríntios, a mente do Pai e de Cristo também. Então, perceba, é uma pessoa divina. Não é uma energia divina. Por que eu estou colocando isso? Porque algumas pessoas que não acreditam, que são antitrinitarianas, não acreditam na divindade de Jesus e nem do Espírito Santo, costumam distorcer as palavras de Ellen White, tentando usar textos contra. E eu estou mostrando aqui que na mente dela, a fé que ela tinha na Trindade e na pessoa do Espírito Santo é exatamente essa, de entender que o Espírito Santo é Deus. Não é uma energia, não é um ser que Deus criou ou uma força que Deus age. É o próprio Deus, é uma pessoa divina que exerce ao lado do Pai e ao lado de Jesus o trono e o senhorio sobre tudo que existe. Evangelismo, na página 617. Não sei se você percebeu, mas veja quantas citações no livro Evangelismo. Eu até esqueci, eu podia ter pegado aqui e mostrado. Mas o livro Evangelismo, ele contém as melhores declarações em todos os livros de Espírito e Profecia. É o livro Evangelismo que tem as melhores declarações sobre a Trindade, a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo. Eu até uma vez conheci um grupo de hereges, né, de pessoas que, apesar de se dizerem adventistas, mas estão fora da igreja, que não acreditam na divindade. Atacam a igreja, dizendo que a igreja apostatou, enfim, essas conversas. E eu lembro que eles falavam que a casa publicadora, claro que isso é uma mentira deslavada, mas a casa publicadora, quando estava traduzindo o livro Evangelismo em inglês, porque Ellen White era americana, né, norte-americana, em inglês para português, a casa publicadora no Brasil distorceu a tradução para facilitar a compreensão da Trindade, né? Eles estão acusando a igreja de falsidade ideológica, em outras palavras. É óbvio que eles estão errados. Mas aí eu lembro que quando eu era pastor no Amazonas, na época, em 2010, se eu não me engano isso, teve a conferência geral, né? Quando a igreja, de 5 em 5 anos, se reúne para reorganizar o manual da igreja, para atualizar algumas coisas, traçar planos, né? E essa reunião ela é feita com todos os líderes do mundo, que se reúnem lá na sede, nos Estados Unidos, né, da igreja. E normalmente os presidentes de associação sempre viajam para estar presentes, né, representando as igrejas. Igual no nosso caso aqui, o presidente da Missão Bahia Sudoeste também está presente, presidente de todas as associações do mundo. E como eu sabia que o presidente, na época da Associação Central Amazonas, também estaria lá, na época, o pastor José Alves, eu pedi para ele, pastor, por favor, traz para mim o livro Evangelismo em inglês. Na época, eu lembro que era uma média de 15, 17 a 30 reais. Claro que lá ele compraria em dólar. Então, eu dei 30 reais para ele, porque nos Estados Unidos, a média do livro era de 10 a 15 dólares, por aí. Que em reais, na época, dava 30 reais. Aí eu passei o dinheiro para ele e falei, pastor, se precisar de mais, me fala que eu completo quando o senhor chegar, eu te dou, mas eu preciso ter esse livro de evangelismo em inglês. Por quê? Eu queria ver com os meus olhos. Eu sabia que essas pessoas estavam erradas, de acusar a igreja de traduzir errado, mas eu queria ter uma prova material. E graças a... E eu orando, Senhor, por favor, que ele ache esse livro lá. Porque normalmente em eventos assim, eles colocam lá, né, os estandes e colocam esses livros para vender bem mais baratos, para que as pessoas possam ter acesso à nossa teologia, né? E graças a Deus ele achou esse livro lá, está aqui na biblioteca. E então o livro chegou, eu fiquei tão feliz que eu até chorei de alegria, né? Aí eu abri o livro,
na página indicada, né, como no caso aqui, evangelismo, você está vendo na tela, página 617. E o que eu achei incrível, que fiquei maravilhado, é que em inglês as páginas também são as mesmas de cada declaração dessa. Por exemplo, dessas duas primeiras, essa que você está vendo na tela, evangelismo, página 615. Em inglês, é na página 615. Essa que a gente leu depois, na 616. Essas duas que estão aí que você está vendo, também na página 617. E o que eu fiz? Eu peguei cada declaração que a gente tem em português e comecei a comparar palavra por palavra com as declarações originais em inglês. E para honra e glória de Deus, estava tudo certinho, tudo batia exatamente de português com inglês. Então, desmentiu essa acusação errada que essas pessoas que não acreditam na divindade do Espírito Santo fizeram. Por que eu estou falando isso? Caso você encontre alguém que diga esse tipo de coisa, esse tipo de bobagem, você já sabe que é mentira. A igreja no Brasil não traduziu errado o livro Evangelismo em inglês para português. Eu estou dando para você essa explicação para te preparar. Caso você encontre esse tipo de gente também, você já sabe, não, nada disso. Os livros em inglês possuem exatamente as mesmas palavras que estão em português. A única diferença é o idioma, né? Então, voltando, dada essa consideração e esse conselho, o livro Evangelismo, na página 617, diz assim: o príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Consegue entender o perigo de nós falarmos pouco sobre o Espírito Santo? Está aí, ó. Satanás só pode ser mantido em sujeição, só pode ser vencido através do Espírito Santo. Primeiro, porque é ele que está em pessoa aqui na terra. Desde o dia do Pentecoste, quando ele desceu sobre os discípulos, ele não voltou ao trono mais dele. O trono dele está lá no céu vazio, esperando ele voltar, quando Jesus retornar para nos buscar. Até a volta de Cristo, ele estará aqui conosco na terra. E me preocupa ver que, no geral, nosso povo fala pouco e prega pouco sobre o Espírito Santo. Satanás fica muito feliz com isso, porque ele sabe que uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja vazia, derrotada. Então eu faço um apelo aqui para você. Não somente fazer programações na igreja sobre o Espírito Santo, é óbvio que a gente precisa fazer isso mais vezes. Mas faça um plano pessoal, tome uma decisão pessoal de fazer do Espírito Santo seu melhor amigo, de ter uma comunhão aberta com ele. Tudo que você fizer na sua vida, convidar o Espírito Santo para estar com você. Você vai no mercado, você vai na feira, vai na farmácia, vai no açougue, não importa onde você for, convide o Espírito Santo para ir com você. A outra citação dela: cumpre-nos cooperar com os três poderes mais altos no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses poderes atuarão por nosso intermédio, fazendo-nos co-obreiros de Deus. Aqui ela está igualando, né, os três. E para encerrar, deixo aqui algumas recomendações e um apelo. Preste atenção no que ela fala aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122. Enquanto o povo se acha tão destituído do Espírito Santo de Deus, ou seja, enquanto o povo de Deus se acha sem o Espírito Santo, não pode apreciar a pregação da palavra. Porque é comum você ouvir algumas pessoas falarem isso. Ah, quem vai pregar hoje? Quem está na escala? Fulano. Ah, não vou para a igreja então, porque é fulano que vai pregar. Olha a explicação aí. Ah, eu saí mais vazio da igreja do que eu entrei. Será que a culpa é da igreja? Vamos ser honestos. A culpa é da igreja? Ou é da pessoa que está sem o Espírito Santo? Eu sei que é uma verdade muito dura, mas é verdade. Continua sendo verdade. Aí ela conclui, né? Mas quando o poder do Espírito lhes toca o coração, então os sermões não ficarão sem efeito. Ela continua falando aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 175. Quando os obreiros, e quando ela fala obreiro, não é só o obreiro que dá estudo bíblico. No geral, todos os membros da igreja, tá? Quando os obreiros, quando você e eu, tiverem a presença permanente de Cristo em sua alma,
quando estiver morto todo egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles se santificarem de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir tão seguramente sobre eles, como é certo que a promessa de Deus não faltará nem um jota ou um tio. É por isso que o Espírito Santo ainda não se manifestou em muitas congregações nossas, na vida de muita gente, por causa da rivalidade, da contenda, das brigas. Quantas e quantas igrejas, até bonitas, tudo organizadinho, tudo bonitinho, aquele trem mais lindo do mundo. Mas quando você olha a membresia, gente que não fala, uma pessoa que não fala com a outra, família que não está com família, aí eu vou com a cara do fulano. Meu filho, você não vai para o céu desse jeito. Não é que você vai com a cara dos outros, não. Você não vai para o céu. A nossa desunião expulsa o Espírito Santo do nosso meio. A nossa desunião impede que ele haja na nossa vida. Quanto mais distantes nós estamos um do outro, irmãos, entenda, mais distante nós estamos é do Espírito Santo. E não adianta dizer para mim assim, você não sabe o que aconteceu comigo. Foi ele que começou, igual criança, né? Briga de menino. Quem começou? Não, foi ele que começou. Só que a vantagem de criança é que eles brigam aqui, 2 minutos depois já estão brincando como se nada tivesse acontecido. Por isso a Bíblia diz que nós precisamos ter um espírito como o das crianças, essa simplicidade infantil da criança. Ela é muito clara quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles se santificarem de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido. Então, os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir tão seguramente sobre eles. Como é certo que a promessa de Deus não faltará nem um jota, nem um tio. Se no seu coração você alimenta ódio por alguém, cuidado. O Espírito Santo pode estar distante, faz tempo. Ai, pastor, que horrível. É verdade. Olha a experiência dos apóstolos. Só receberam o Espírito Santo depois que eles se uniram. Só receberam o Espírito Santo depois que eles se abraçaram, se perdoaram e começaram a agir como família que eram. E olha o efeito daquilo. Olha o sermão de Pedro em Atos. Se você lê o sermão de Pedro, 21, 22 versos, você lê aquilo em menos de 5 minutos. Então, em menos de 5 minutos de mensagem, 3.000 pessoas batizadas, e Pedro era analfabeto. Um homem analfabeto, que foi capaz de converter 3.000 pessoas, qual foi o segredo? O Espírito Santo. Então, se você tem um coração que precisa se livrar da mágoa, do rancor, do ódio, desse sentimento que separa a gente das pessoas, seja dentro da igreja ou da família, expulsa esse lixo em nome de Jesus Cristo, porque isso vai impedir você de receber o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, nós estamos perdidos. No livro Testemunhos Celestes, volume 3, página 308, ela fala, quando a ignomínia, eu coloquei até a descrição aí no final, segundo o dicionário Aurélio, ignomínia é desonra, infâmia, vergonha. Então, quando a vergonha, quando a desonra da indolência e da preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente. Por que ela diz isso? Porque ela viu, na época dela já acontecia isso, imagina hoje, porque ela viu que muitos estão na igreja por estar. Vai para o culto, vai para casa, 20, 10, 20, 30 anos na igreja nesse ritmo, e nada muda. São membros da igreja, mas ainda não se tornaram uma igreja viva. Porque muito mais importante do que estar na igreja, do que ter um nome no livro da igreja, do que ter cargo na igreja, é lembrar que nós somos uma igreja viva. O que a Bíblia diz? Somos o santuário de quem mesmo? Santuário de quem? Isso não está escrito à toa, não é coincidência. Nós somos o santuário do Espírito Santo. E enquanto a gente se contentar com esse tipo de entre aspas, adventistez de cristianismo, desculpa. Mas enquanto a gente se contentar com isso, o Espírito Santo não vai se manifestar sobre nós.
Não é só estar na igreja ouvindo o sermão. Aquilo tem que transformar a nossa vida, aquilo tem que aproximar a gente mais um do outro, na nossa unidade, na forma como nós nos unimos. Quanto mais indiferente nós somos à mensagem do Evangelho, quanto mais nós odiamos as pessoas, nos distanciamos dela, mais longe o Espírito Santo está de nós. Pegue isso como uma régua, como um termômetro para você medir sua vida. Eu não quero que você pense assim, se fulano não tivesse aqui para ouvir isso que o pastor está falando. O fulano não está, mas você está. Não joga a bênção para o outro, não, meu irmão. É para você esse que Deus está falando. E para finalizar essas passagens aqui. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Então, qual é a mais urgente e a maior de tudo, a maior necessidade que a gente precisa? O reavivamento, que só pode ser feito na pessoa do Espírito Santo. Aí ela fala, buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. É mais ou menos o que eu disse agora. Não é só chegar, sentar, ouvir sermão, ir embora para casa. Não é isso que Deus quer de nós. Isso não é cristianismo. Estar na igreja é uma bênção. Tem até mandamento na Bíblia que fala para a gente estar na igreja. Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Mas, irmãos, isso tem que mudar a nossa vida. E só o Espírito Santo faz isso. Ela conclui, nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam do que pais terrenos ou estão a dar boas dádivas aos seus filhos. E ela fala embaixo aí, finalizando esse texto. Cumpre-nos, porém, mediante 4 coisas. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. É isso que eu falei. Estar na igreja, ouvindo um sermão, é bom demais da conta. Ou trem bom. Mas não é só isso que Deus quer da gente. Ele quer muito mais. Está aqui, ó. Confessarmos nossos pecados, nos humilhar diante de Deus, nos arrepender dos pecados e ter uma constante vida de oração. E não é qualquer oração. É uma fervorosa oração. Aí ela conclui, até coloquei de vermelho aí grifado. O reavivamento, a presença do Espírito Santo, só acontece em resposta à oração. Tá? Opa. E eu concluo com essa última passagem, Atos dos Apóstolos, página 50. Preste atenção, isso aqui é muito sério. Uma vez que este é o meio, não fala que é um dos, é o, só tem esse. Então, uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, 3 coisas, olha aí. Porque não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito, porque não falamos sobre ele, porque não oramos por ele e não pregamos a seu respeito. Entende o que eu falei logo lá atrás, agora há pouco? Que, no geral, as pessoas falam pouco sobre ele. Faça aí um exame na tua cabeça. Quantos sermões sobre o Espírito Santo você ouviu de 3, 4 anos para cá? Eu aposto que a resposta, poucos. E é uma falha que nós cometemos. Isso precisa ser corrigido em nome de Cristo Jesus. É o que nós iremos fazer ao longo dessa semana. Honrar o Espírito Santo, adorar ao Espírito Santo. E esse sonho, e esse objetivo que eu tenho de vida, porque a coisa que eu mais amo no ministério como pastor é falar sobre o Espírito Santo. Quando Deus me apresentou a proposta para ser pastor, na época nem passava na minha cabeça fazer teologia, me tornar um ministro, jamais. Até porque, como eu trabalhei em rádio, meu sonho era fazer a faculdade de jornalismo, porque o meu sonho era trabalhar na Rádio Novo Tempo. Nossa, meu sonho. Até hoje, eu amo a Rádio Novo Tempo, sou apaixonado com rádio. Por isso, eu estou sempre postando os áudios da lição da Escola Sabatina. Estou colocando no canal do YouTube a lição da Escola Sabatina, no Instagram também, porque eu gosto disso. Mas, enfim, quando eu abri mão do meu sonho de fazer jornalismo, para me tornar radialista, porque Deus, eu sinceramente até hoje eu não lembro mais do contexto, eu não sei te dizer o que me fez mudar, eu só sei que foi em Deus.
E eu lembro que a minha oração foi essa: Senhor, tá bom, já que o Senhor quer que eu abra mão do meu sonho para abraçar o seu, eu quero que o Senhor me dê condição de, como pastor, falar sobre a Trindade, falar mais sobre o Espírito Santo. Porque sempre me tocou muito, muito, muito mesmo, falar sobre o Espírito Santo. E, de uma certa forma, eu aprendi isso com minha mãe, porque eu lembro, por isso que a gente não deve nunca falar mal da fé de ninguém, falar mal da igreja de ninguém. É feio. Se você vê qualquer pessoa que está ofendendo os outros, falando mal da religião dos outros para pregar, tira essa pessoa do púlpito, não permita que nunca mais ela pregue e não dê ouvidos a uma pessoa que fala mal da fé dos outros. Nós temos pessoas sinceras em todos os lugares, em todas as religiões. Então eu lembro quando minha mãe, a gente criança, não importa o que a gente estava fazendo, na rua brincando, ela ia buscar a gente 6 horas da tarde para fazer a novena. Aí a gente sentava. Criança, eu queria brincar, né? Eu não entendia na época, mas hoje eu dou valor. Então, mãe, todo dia de 6 horas da tarde chamava a gente para fazer a novena. E eu lembro que ela falava muito sobre o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Nossos irmãos católicos têm, né, um respeito muito grande pela Trindade. Eu acho isso muito bonito. E aquilo ficou, marcou. Mal sabia eu que já era Deus, né? Preparando o terreno para hoje eu estar aqui pregando com vocês isso. Irmãos, nós não podemos viver um cristianismo, um adventismo pautado em somente estar na igreja. Nós precisamos ser uma igreja. A Bíblia planejou isso para nós, somos o santuário do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus Cristo, eu estou aqui para te fazer um apelo. É o que ela diz aqui, ó, porque não falamos sobre ele, não oramos por ele, não pregamos a seu respeito. A partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, eu quero que você tome uma decisão. Minha oração, meu sonho é esse, que você tenha amor pelo Espírito Santo, que você se apegue a ele de uma forma tão poderosa, que aonde você for, as pessoas vão saber, essa pessoa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não faça nada sem pedir a orientação. Ele fala com a gente o tempo todo, é só a gente querer ouvir. Essa semana mesmo eu tive uma experiência assim muito simples, mas ao mesmo tempo poderosíssima sobre isso. Eu tinha deixado o celular carregando no meu quarto e eu estava no outro lugar, aqui no meu escritório aqui, pegando não sei o que, um livro, um trem assim, não lembro. Aí na mesma hora veio um pensamento muito forte na minha cabeça assim, ó, o secretário da associação, da missão aqui está ligando para você. Assim, vai lá atender o telefone que o secretário está te ligando. Aí aquela impressão forte, rapaz, quando eu vou lá no quarto e olho, estava lá o telefone tocando, a ligação do secretário. Rapaz, eu achei aquilo incrível. Ele fala com a gente, irmãos. Aí você imagina, para coisas simples como essa, me avisar que alguém estava me ligando, e foi muito incrível, porque a pessoa que veio na minha mente, que estava me ligando, realmente estava me ligando. Então eu vi que era ele que estava me avisando. Então, o que eu estou dizendo? Se em coisas simples, como ligação telefônica, ele se preocupa em avisar, você imagina, em livrar você de uma crise na família, em livrar você de um sofrimento, de uma doença, do desemprego, do medo, da fraqueza espiritual. Imagine nos salvar, nos libertar das garras de Satanás, em restaurar seu casamento, sua família. Se ele se preocupa com coisas pequenas, como uma simples ligação, imagina a sua vida. Mas tome a decisão de falar mais sobre ele, de orar mais, de pregar mais. Porque quanto mais buscarmos o Espírito Santo, mais felizes nós seremos. Nunca se esqueça disso. E eu concluo dizendo que ele está aí do seu lado agora. Acredite nisso. Eu não estou falando isso para te impressionar ou então simplesmente por falar. Eu estou falando porque é verdade. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, entenda, eu estou dizendo isso porque o meu sonho é que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não existe volta de Jesus para nós sem Espírito Santo. E já que ele está do nosso lado, tome a decisão de pegar na mão dele e nunca mais soltar.
Nesse momento eu quero convidar você para nós orarmos. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por ter nos dado a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E eu sei que Ele está aqui com meus irmãos. Que cada um tome a decisão, Senhor, de abraçar o Espírito Santo e nunca mais soltar, de segurar nas mãos dele e nunca mais largar. Se existe alguma coisa que tem nos separado do Senhor, maravilhoso Espírito Santo, agora eu digo diretamente ao Senhor, por favor, tire isso de nossas vidas. Se existe alguém aqui, nesse exato momento, que precisa se reconciliar com alguém, faça com que isso aconteça, Senhor. Tire do coração todo o sentimento de mágoa, de ódio, de rancor, que são sentimentos satânicos, que desfiguram seus filhos e nos afastam do Espírito Santo. Mas que essa igreja, a nossa querida igreja da Cajazeiras, seja vista por todos no bairro, pela vizinhança, não como uma igreja que guarda o sábado e não come carne de porco apenas. Infinitamente mais que isso, que ela seja vista como uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Abençoe o lar, a família, o casamento de cada um de meus irmãos que estão orando comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Uma ótima noite para você. Então, que o Espírito Santo lhe abençoe muito. E não se esqueça, a verdadeira felicidade para nós aqui na Terra está em segurarmos nas mãos do Espírito Santo. Um grande abraço.